Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar de uma matéria dentro da genética chamada de heredograma, tá? O heredograma ele é utilizado para a gente representar aí algumas relações de parentesco entre indivíduos. A gente pode representar algumas doenças ou características, como albinismo. A gente pode falar sobre polidactilia, sobre miopia. Enfim, a gente pode representar diferentes características dos organismos, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente representa o homem por um quadrado e a mulher por um círculo. Quando eles não estão pintados, significa que eles são normais. Quando o quadradinho está pintado e o círculo está pintado também, a gente diz que esse homem e essa mulher, que eles são afetados. Afetados por alguma característica lá que o exercício vai estar falando. Quando eu tenho o quadrado e o círculo unidos por um traço, a gente fala em casamento. Então, aqui eu teria um casamento. Pode acontecer desse casamento ter aqui mais um traço. Aí, isso aqui significaria um casamento consanguíneo, tá? Mais um tracinho só, aí é só casamento. Quando eu tenho o quadrado, o círculo unidos pelo traço, e aqui embaixo eu tenho um círculo, aí significa que isso é um casamento com uma descendência. Ou seja, esse casal aqui teve uma filha. Eu posso aqui também ter mais de um. Então, vamos supor, esse casal teve um menino e uma menina. Então, aqui, esse casamento tem 2 descendentes, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente identifica essas doenças num heredograma. Agora a gente vai ver, pessoal, como que a gente descobre, se a gente olhar para um heredograma, se a característica ela é recessiva ou se ela é dominante. Então, quando a gente olha um heredograma, a gente tem que procurar um desses 2 padrões aqui. Então, quando os pais têm um fenótipo diferente do filho. Então, aqui percebam que o casal é normal e a filha é afetada. Aqui, os pais são afetados e a filha é normal. Então, vendo um exercício, se ele não falar se a característica é dominante ou recessiva, a gente tem sempre que procurar um desses 2 padrões aqui, ok? Vamos entender, então. Aqui, se eu tenho 2 indivíduos normais tendo um filho afetado, significa que essa característica é recessiva azinho, azinho. E aqui os pais serão o quê? Azão, azinho, azão, azinho. Então, os pais são normais, porém tiveram um filho afetado. Um azinho aqui para cada um. E aqui? Quando a gente tem um casal aqui afetado, um homem e uma mulher afetados, tendo um filho normal, qual será o genótipo? Pessoal, o genótipo não muda. A gente, às vezes, fica sempre achando que o pintadinho vai ser recessivo, e nem sempre é assim. A polidactilia, que é uma característica onde que a pessoa tem mais de 5 dedos, ela é condicionada por um gene dominante, não é recessivo. Aqui poderia ser o albinismo, que é recessivo. Aqui não. Aqui é uma característica dominante. Então, como que vai ser o genótipo? O genótipo será o mesmo. Então, aqui, ó, vai continuar sendo azinho, azinho, e aqui vai continuar sendo azão, azinho, e aqui vai continuar sendo azão, azinho. Só que agora, esses 2 aqui são o quê? Dominantes. Essa característica é dominante. Ah, mas eu acho que aqui é recessivo. Então, ó, vamos mudar aqui. Vamos supor que a gente confunda e acha que aqui é recessivo. Então, se eu tiver um indivíduo aqui azinho, azinho e aqui azinho, azinho, tem como eu ter um indivíduo, um filho aqui normal, uma menina normal? Não tem como ter. Por isso, a gente continua com o mesmo genótipo de cima. A diferença é o quê? Que cada um deles vai ter uma característica diferente. Esse aqui a característica é recessiva e esse daqui a característica é dominante. Agora eu coloquei aqui um exercício para a gente poder praticar um pouquinho. Então, observe o heredograma e responda. Então, aqui eu tenho um casal, representado pelo 1 e pelo 2, que tiveram 3 filhos, um menino e 2 meninas.
Essas duas meninas, uma é normal e a outra é afetada. Então, lembrando aquele padrão que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho um casal normal tendo um filho afetado. Quando um casal normal tem um filho afetado, significa que ela é uma característica o quê? Recessiva. Então, vou colocar aqui, ó, azinho, azinho. Os pais, eles são normais. Os filhos também são normais. Esses pais aqui, como tiveram um filho afetado, eu tenho a certeza que eles são o quê? Azão, azinho. Um azinho só pode ter vindo da mãe, o outro azinho só pode ter vindo do pai. Agora, o filho 3 e o 4, eu não tenho certeza do genótipo deles. Eles podem ser azão, azão, ou podem ser o quê? Azão, azinho. Então, vamos lá para a pergunta. Qual é a probabilidade desse casal ter mais uma menina? Então, ele quer menina, ele está falando sobre sexo, e ele quer o quê? Afetada. Então, a gente vai fazer agora aquele quadrinho de Pinet. Então, vamos colocar aqui os pais, azão, azinho, azão, azinho. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Então, ele quer que ela seja afetada. Afetada, essa característica é o quê? Recessiva. Então, aqui eu tenho o quê? 1/4. Só que ele disse também que é uma menina. Então, tem que multiplicar por meio. Resposta final, 1/8, tá? Então, 1/4 de ser afetada e meio de ser o quê? Menina. Total aqui, 1/8.